Olá, meu nome é Júlia, eu sou médica ginecologista e obstetra e vim aqui hoje para conversar com você a respeito da saúde da mulher, aproveitando esse mês de março tão especial, onde a gente celebra, comemora o Março Lilás, que é a conscientização do câncer do colo do útero, da prevenção ao câncer do colo do útero, que é de extrema importância. E a gente sabe que esse câncer, ele acomete mulheres de várias faixas etárias, principalmente mulheres a partir dos 40 anos, mas a gente sabe também que é um câncer 100% prevenível. Então são poucas doenças do ponto de vista oncológico, poucos cânceres que são 100% preveníveis. Então se ele é 100% prevenível, por que não fazê-lo? Então a gente precisa se conscientizar da importância dos exames preventivos, onde o principal deles vai ser o exame de Papa Nicolau. Para você que não sabe, ou para você que tem medo desse exame, eu quero te explicar um pouquinho a respeito do Papa Nicolau. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma representação do nosso útero, tá certo? Aqui o útero, os ovários, e essa partezinha aqui é o colo do útero. Então vamos mostrar como funciona. Olha só. Aqui, gente. Esse aqui é a representação do nosso útero. O colo do útero é essa partezinha externa que fica em contato com o canal vaginal. Então, o médico, a médica, o enfermeiro que for colher o exame do Papa Nicolau, ele vai colocar um aparelhinho que a gente chama de espéculo para visualizar o colo. E visualizando o colo, a gente vem com uma escovinha, vem com uma espátulazinha, bem de leve, não machuca, não dói, e faz uma leve raspagenzinha aqui nessa região do colo. E aí a gente manda esse exame para o laboratório. Com qual objetivo? Verificar se essas células do colo do útero têm alguma alteração, tá bom? O Papa Nicolau, ele não é feito para ver outras infecções, para ver se a pessoa tem candidíase, tem corrimento, não. Esse não é o objetivo do Papa Nicolau, embora muitas vezes até consiga identificar essas coisas, mas a gente quer ver mesmo alterações relacionadas ao vírus do HPV. E aí tem muito tabu, tem muitos mitos a respeito do vírus do HPV. O vírus do HPV, que é papiloma vírus humano, ele é um vírus sexualmente transmissível, sim, e ele passa por meio de contato íntimo, não necessariamente uma relação sexual com penetração. Isso é um ponto importante que a gente precisa sempre atentar. Então tem pessoas que falam assim, mas eu sempre uso preservativo. Será que eu tenho risco de ter HPV? Poxa, mas eu não tenho relação sexual há muitos anos, como é o caso de algumas mulheres que a gente atende. Será que eu tenho risco? Sim, porque é um vírus que pode ficar no corpo da mulher por muito tempo e a gente precisa justamente fazer esses exames de forma periódica para identificar caso haja alguma alteração. Então, a gente vai fazer uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, de acordo com a recomendação do seu médico, de acordo com os seus fatores de risco, a sua história clínica, a gente vai fazer esse exame do Papa Nicolau, tá certo? E lembrando que esse é o principal exame para a prevenção, para o diagnóstico precoce das alterações das células do colo do útero causadas pelo vírus do HPV. Lembrando, esse é um vírus extremamente comum na população. Então, se alguém aqui que está me ouvindo já teve esse diagnóstico alguma vez, eu tive HPV no passado, isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo para você se desesperar, porque é um vírus extremamente comum, ele passa realmente de uma forma muito fácil numa relação sexual. E é por isso que a gente vai sim manter esse acompanhamento ginecológico regular. E quando a gente faz esse exame, quando dá alterado, também é uma outra fonte de preocupação. Então, a primeira coisa, veio qualquer alteração que o médico diagnosticou, que tinha realmente uma necessidade de complementar o exame, normalmente a gente pede uma colposcopia, que é um exame como se fosse um microscópio que olha o colo do útero com grande aumento e aí a gente vai realmente ver com mais detalhes para saber se tem necessidade de tirar um pedacinho, uma biópsia e mandar isso para uma análise mais detalhada. Somente na biópsia que a gente tem um diagnóstico definitivo, que seria uma lesão de alto grau do colo do útero, também conhecida como NIC2 ou NIC3,
O que que é isso? É uma alteração causada pelo vírus do HPV que pode estar ali presente há muitos anos, sem ter tido nenhum sintoma, como eu falei, e aí a gente vai tratar essa lesão. Geralmente o tratamento é muito simples, faz um pequeno procedimento, uma cirurgia onde é retirada só essa partezinha externa do colo e a mulher fica curada fazendo apenas o acompanhamento médico regular. Então, caso você tenha um diagnóstico de uma alteração no seu colo do útero, não se desespere. Quando é uma lesão que a gente chama de alto grau, uma lesão pré-câncer, isso não é câncer, o nome já diz. É uma lesão antes de se tornar câncer. E é justamente por isso que a gente faz exames preventivos, para a gente conseguir diagnosticar antes de se tornar um problema maior. E essas mulheres ficam super bem e ficam totalmente sem lesão, uma vez feito o procedimento e mantido o acompanhamento médico de forma regular. E também quero falar a respeito de uma outra forma de prevenção, que é por meio da vacinação contra o HPV. A vacinação é muito importante. A vacina quadrivalente ela está disponível, inclusive, no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, para meninos e meninas pré-adolescentes. E é importante, se você tem um filho, uma filha na faixa etária antes dos 14 anos, vacine o seu filho, a sua filha, porque isso vai prevenir um problema maior lá no futuro. E tem muitos mitos a respeito dessa vacina, como se eu vacinar uma criança de 10 anos contra o HPV, isso vai fazer como se ela fosse liberar mais precocemente a parte sexual. Isso não tem nada a ver, gente, nada a ver. Você é uma vacina segura, você tem a condição de fazer, levar o seu filho no posto ou fazer no ambiente privado a vacina nonavalente, faça, porque tem muito benefício para a saúde no futuro, tá certo? E a gente sabe que essas vacinas, elas vão prevenir a propagação desse vírus e elas vão diminuir o risco dessa pessoa que tomou a vacina de ter uma lesão de alto grau e, consequentemente, diminuir o risco do câncer do colo do útero, tá certo? Então, isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais prevenir essa doença e cada vez menos mulheres tenham o diagnóstico do câncer do colo do útero, porque, como eu falei, é uma doença 100% prevenível.